Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha da ESA 2025, uma questãozinha de lógica. Ó, durante a prova para um concurso, um candidato deparou-se com a seguinte proposição composta: P. Se o candidato não foi eliminado da prova, então ele estudou e foi aprovado. Com base em seus conhecimentos de noções de lógica, pode-se afirmar que. Então, gente, seguinte, né? Aqui ele te dá uma frase de lógica, certo? Um modelo condicional, né? Eu vou já escrever sobre isso. E ele pede o que que a gente pode se afirmar disso. Então, gente, a ideia aqui é a gente tentar encontrar qual é uma frase que é equivalente a essa frase que ele deu, certo? Então, essa aqui é a ideia, né? E foi isso que justamente que eu escrevi, tá certo? Ó, então tá aqui, ó. Temos uma condicional do tipo se A, então B, certo? É um condicional, assim. E aí quem que é A e quem que é B, né? Ó, com A, né? O pedaço que corresponde ao A é o que? O candidato não foi eliminado, certo? É o que fica antes da palavra então, né? E o pedaço que corresponde ao B é o que fica depois da palavra então, né? Ele estudou e foi aprovado, né? Tanto é que a nossa frase é justamente essa, né? Se o candidato, se, né? Tá aqui, ó. Aí o candidato não foi eliminado, aí tem a vírgula, aí tem um então, que é o segundo pedaço já. Aí a parte B, né? Ele estudou e foi aprovado. Aí, gente, vamos lá, né? Eu falei que era para a gente encontrar talvez aí uma equivalência, né? E eu justamente escrevi isso, ó. Queremos uma frase equivalente a esta, pois a questão pede o que podemos concluir, certo? Então, quando a questão, ela sempre que a questão ela pedir, né, o que que a gente pode concluir da frase e tal, ela está pedindo uma equivalência, né, uma frase equivalente, uma frase que passe a mesma ideia, tá bom? Então a gente vai fazer aqui a seguinte coisa, ó. Vamos lá. Os modelos de equivalência para condicional, se A então B, eles são da seguinte forma: se não B, então não A, mas tem também o seguinte modelo: não A ou B. Aí o que que significa isso, né? Primeiro modelo aqui, gente, ó, se não B, então não A. O que que significa isso? Você vai negar o segundo pedaço da frase e aí depois você vai negar o primeiro pedaço da frase, tá bom? E você vai trocar eles de ordem, né? Então vai ficar um se, aí a negação do segundo pedaço, aí então, aí a negação do primeiro pedaço. Então vamos lá. Como é que ficaria isso, né? O segundo pedaço é ele estudou e foi aprovado. Então como é que seria a negação disso aí? Se ele não estudou, tá vendo? Ó, coloca um não aqui, ó, que eu vou estar negando, né, esse pedacinho B, né? Ele não estudou ou a negação do i, gente, é o ou, certo? A negação do i é o ou, por isso eu coloquei esse ouzinho aqui. Não foi aprovado, certo? Ó, nega também esse segundo pedacinho aqui, foi aprovado, né? Então a frase original, ele estudou e foi aprovado, é a negação. Ele não estudou ou não foi aprovado. Aí então, aí a negação do A. Quem que é o A? O A é o candidato não foi eliminado. Aí a negação disso é o quê? O candidato foi eliminado, certo? Então, essa frase aqui, ó, se ele não estudou ou não foi aprovado, então o candidato foi eliminado, é uma frase equivalente à nossa frase original. Mas tem também um segundo modo, ó. O segundo modo é o que? Você nega o primeiro pedaço, coloca o conectivozinho ou e aí você repete o segundo pedaço. Então, como é que ficaria isso? O candidato foi eliminado, certo? Eu neguei o primeiro pedaço dizia que não foi, né? Agora eu estou dizendo que foi. O candidato foi eliminado, ou, tá aqui o ouzinho, ou ele estudou e foi aprovado, né? Você repete o segundo pedaço. Ele estudou e foi aprovado. Aí, gente, a gente está atrás, né, de alguma dessas frases dentro aqui os itens, certo? Ó, e se vocês perceberem, pessoal,
O item correto é o item E, né? Ó, se ele não estudou ou não foi aprovado, então o candidato foi eliminado da prova. Pronto, é o item E. Por que que não é o item A? Porque o item A, ele tem um I aqui, ó. Não é para ser o I, é para ser o OU, tá bom? Aí por que que não é o item B, né? O candidato foi eliminado e ele estudou ou foi reprovado, né? Tá diferente do que a gente escreveu aqui. Aí por que que não é o item C, né? Se ele não estudou ou foi aprovado, então o candidato foi eliminado da prova. Tá errado, né? Porque ele não negou esse trecho, né? Ele era para ter negado também. E o item D, ele não estudou ou não foi aprovado, então o candidato não foi eliminado da prova, tá diferente do que a gente escreveu. Então, gente, quando a gente trata de lógica, né, a gente tem que tomar cuidado nisso, tá? Você precisa escrever bem direitinho aqui o modelo lógico correto, ok? É isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha, né? Uma questãozinha aqui que não teve conta nenhuma, né? Mas ela não deixa de ser importante, tá certo? Que é uma questãozinha de lógica. Comente aí, né, se você gostou, se você achou interessante. E é isso, gente. Até a próxima.